Bom, então é isso. Eu queria desejar a todos boas histórias e aos alunos boas narrações. Uma alegria estar com vocês nessa oficina e vamos lá. Estou fechando meu microfone. Então, boa noite a todos. Eu vou abrir esse sarau. Eu sou Nina, eu sou de Belo Horizonte, mas agora eu estou narrando do sul da Bahia. Vou narrar um trecho de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Outro mês, outro longe, Aroeirinha fizemos paragem. Ao que num portal vi uma moça vestida de vermelho, com lenço curto na cabeça, feito Cristo já no branco. Se ria. Ô moço, da barba feita, ela falou. Na frente da boca, ela quando ria, tinha os todos dentes, mostrava em fio, tão bonita só. Eu apiei e amarrei o animal num pau da cerca. Diadorim não estava perto para me reprovar. De repente, passaram aos galopes e gritos uns companheiros que tocavam um boi preto que iam sangrar e comer em beira d'água. Eu nem tinha começado a conversar com aquela moça e a poeira forte que deu no ar ajuntou nós dois num grosso rojo avermelhado. Então eu entrei, tomei um café coado por mão de mulher, tomei refresco, limonada de beira do campo. Se chamava Nhorinhá. Recebeu meu carinho no cetim do pelo, alegria que foi, feito casamento esponsal. Ah, a mangaba boa só se colhe já caída no chão, debaixo. Nhorinha. Depois ela me deu de presente uma presa de jacaré para traspassar no chapéu, com talento contra mordida de cobra. E me mostrou para beijar uma estampa de santa, dita meio milagrosa. Muito foi. Nhorinhá, gosto bom ficado em meus olhos e minha boca. Boa noite a todos. Eu sou Cristina Cruz, falo de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. E vou narrar um trecho do livro Grande Sertão Veredas, também, de Guimarães Rosa. Possível o que não foi. Do que hoje sei, tiro passadas valias. Tivesse querido ir lá ver no Riacho das Almas em 35 léguas. E o caminho passava pelo São Josézinho da Serra, onde assistia em Orinhá, lugarejo ditoso. Segunda vez com Orinhá, sabível sei. Então minha vida virava por entre outros morros. Sinto que sei. Eu havia de me casar feliz com Iorinhá, como o belo do azul. Maiores vezes ainda fico pensando. Se o caminho demudasse, se o que aconteceu não tivesse acontecido, como havia de ter sido a ser? Memórias que não me dão fundamento. O passado é ossos em redor de ninho de coruja. E do que digo, o senhor não me malcreia, que eu estou bem casado de matrimônio. Amizade de afeto por minha bondosa mulher
Em mim é ouro toqueado. Mas se eu tivesse permanecido no São Josézinho, quantas coisas terríveis o vento das nuvens havia de desmanchar para não sucederem? Possível o que é, possível o que foi. O sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde e acena. Mas o sertão, de repente, se estremece debaixo da gente. E mesmo possível o que não foi? O senhor talvez não acha? Mas e o que eu estava dizendo, pensando em orinhar? Por causa. Dói sempre na gente, alguma vez, todo amor achável que algum dia se desprezou. O meu nome é Kátia, eu estou em Campinas, município de São Paulo. Eu narrarei um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. A gente viemos do inferno, nós todos, compadre meu que me instrui, de uns lugares inferiores, tão monstros medonhos, que Cristo, mesmo lá, só conseguiu aprofundar por um relance a graça de sua substância alumiável em as trevas de véspera para o terceiro dia. Senhor quer crer que lá o prazer trivial de cada um é judiar dos outros, bom atormentar, e o calor e o frio mais perseguem, e para digerir o que se come, é preciso se esforçar no meio, com fortes dores, e até respirar custa dor, e nenhum sossego não se tem. Se creio, acho proseável. Repenso no acampo da Macaúba, da Jaíba, suante que mesmo vi, e assaz me contaram, e outros, as ruindades de regras que executavam em tantos pobrezinhos arraiais, baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, cortando línguas e orelhas, não economizando as crianças pequenas, atirando na inocência do gado, queimando pessoas ainda meio vivas. Esses não vieram do inferno? Saudações! Se vê que subiram de lá antes dos prazos. Figuro que por empreitada de punir os outros. Exemplação de nunca se esquecer do que está reinando por debaixo. Entanto, que muitos retombam para lá, constante que morrem. Viver é muito perigoso. Boa noite, meu nome é Lívia, eu estou falando de Belo Horizonte. O trecho que eu vou narrar também é do Grande Sertão Veredas. É uma conversa de jagunços, em que um jagunço está ensinando para o outro como fechar o corpo, para o inimigo não acertar a bala. A Laripe contou uma história, caso sucedido fazia tempos, no Giro do Sertão, o qual era o seguinte. O José Misuso, uma vez estava ensinando a um euteuvininho, a troco de 40 mil réis, como é que se faz a arte de um inimigo ter de errar o tiro que é destinado na gente, do que deu o preceito. Só o sangue frio de fé é que se carece, para na horinha se encarar o outro
e num grito pensar somente: tu erra esse tiro, tu erra. A bala sai vindo de lado, não acerta em mim. Tu erra, filho do Macã! Assim, ensinou o José Misuso ao Eteuvininho. Mas aí o Eteuvininho reclamou. Ara, pois é só isso? Só issozinho? Então eu já sabia mesmo por mim, sem ninguém me ensinar. Já fiz, executei assim umas muitas vezes. E fez igualzinho, conforme eu defini? Indagou José Misuso duvidando. Justo, igualzinho. Só que no fim eu pensava insultado era. Seu filho de uma cuia! Respondeu o Eteuvininho. Ah, pois então, o José Misuso cortou a questão. Pois então, basta que tu me pague só uns 20.000 réis. A gente rimos todos. A hora ser de satisfa, alegrias obejavam. Se caçoou, se bebeu, cantou Sebastião. Mansinho, mãe, chegaram as voltas da noite. Dormi com a cara na lua. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Sérgio, eu falo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A história que vou narrar a vocês é a descrição feita por Riobaldo, quando ele, ainda jovem, viu a chegada de Joca Ramiro à fazenda do seu padrinho Celorico Mendes, comandando um bando de jagunços durante uma madrugada, fato que marcaria a sua vida para sempre em todos os sentidos. Do Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, Joca Ramiro. Foi uma coisa acontecida repentina. Aquele alvoroço na cavalhada geral. Aí o bando de homens anunciando de si sobre o vasto chegando da Banda do Norte. Joca Ramiro! Joca Ramiro! Se gritava. Nós todos, de começo, ficamos atarantados. Eu vi um sol de alegria tanta nos olhos de Diadorim que até me apoquentou. Eu tinha ciúme? Reobaldo, tu vai ver como ele é. Diadorim exclamou, se abraçou comigo. Parecia uma criança pequena, naquela bela e resumida satisfação. Como era que eu ia poder raivar com aquilo? E no abre-vento, a toda a cavaleirama chegando, empiquetados, com ferragens de casco no pedregulho. Eram de ser nos 200. Quase tudo manos velhos baianos, gente nova trazida. Gritavam vivas pra gente, saudavam. E Joca Ramiro? A figura dele. Era ele num cavalo branco, cavalo que me olha de todos os altos, numa sela bordada de jequié, em lavores de preto e branco, as rédeas bonitas, grossas, não sei de que trançado. E ele era um homem de largos ombros, a cara grande, corada muito, aqueles olhos. Como é que eu vou dizer ao senhor? Os cabelos pretos anelados, chapéu bonito. Ele era um homem liso, bonito, nem mais tinha outra coisa em que se reparar. A gente olhava sem pousar os olhos. A gente tinha até medo de que, com tanta aspereza da vida, do sertão, machucasse aquele homem, ferisse, cortasse. E quando ele saía, o que mais ficava na gente, como agrado em lembrança, era a voz. Uma voz sem pingo de dúvida e nem tristeza. Uma voz que continuava. Como que brilhava ele todo, porque Joca Ramiro era mesmo assim sobre os homens. Ele tinha uma luz. Rei da natureza.
É o Elcio. Sim, agora é minha vez. Posto que estamos na noite rosiana, também vou falar um trecho do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, um texto em que Riobaldo, já pacificado pelo Tassilo, está na varanda de sua fazenda, conversando com o moço da cidade, e mais ou menos discutindo sobre a dualidade do ser humano, Deus, o diabo, o bom, o mal. Então, vejamos esse texto. Tudo o que já foi é o começo do que vai vir. Toda hora a gente está num cômpito. Eu penso assim, na paridade. O demônio na rua. Viver é muito perigoso. E não é não, nem sei explicar essas coisas. Um sentir é o do sentente, mas o outro é o do sentidor. O que eu quero é na palma da minha mão, igual aquela pedra que eu trouxe do Jequitinhonha. Ah, pacto não houve. Pacto. E se eu quiser fazer outro pacto com Deus mesmo, posso? Às vezes não aceito nem a explicação do compadre meu Quelemem, que acho que alguma coisa falta. Mas medo? Tenho. Mediano. Medo, porém, tenho é por todos. É preciso de Deus viver a gente mais e do diabo divertir a gente com sua dele nenhuma existência. O que há é uma certa coisa, uma só, diversa para cada um, e Deus está esperando que se faça. Nesse mundo tem maus e bons, todo grau de pessoas. Mas então todos são maus. Mas então todos não serão bons? Ah, para o prazer e para ser feliz é que é preciso a gente saber tudo, formar alma na consciência. Para penar, não se carece. Bicho tem dor e sofre sem saber mais por quê. Digo ao senhor, tudo é pacto. Todo o caminho da gente é resvaloso. Mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. Deus resvala? Mire e veja. Tenho medo? Não, estou dando batalha. É preciso negar que o que diga existe. Existe é o homem humano. O que é que diz o farfal das folhas? Esses gerais enormes em ventos, danando em raios de fúrias, o atear do trovão, as feias onças, o sertão tem medo de tudo. Mas eu, hoje em dia, acho que Deus é alegria e coragem, que Ele é bondade adiante, quero dizer. O Senhor escute o buritizal e meu coração vem comigo. Olá, boa noite. Eu sou o João, sou de Morro da Garça. No momento estou em Nova York e vou contar para vocês, vou narrar um trecho do ensaio O Filho do Homem, do livro As Pequenas Virtudes, de Natália Ginsburg, tradução de Maurício Santana Dias. Houve a guerra e vimos desmoronar muitas casas. E agora não nos sentimos mais seguros em casa como antes, quando estávamos quietos e seguros. Há algo de que não se cura, e os anos vão passando, mas não nos curamos nunca. Quem sabe teremos de novo uma luminária sobre a mesa e um vaso de flores e os retratos de nossos queridos.
Mas não acreditamos mais em nenhuma dessas coisas porque antes tivemos de abandoná-las de repente ou as procuramos em vão entre os escombros. É inútil acreditar que podemos sair curados de 20 anos como aqueles que passamos. Os que foram perseguidos nunca mais reencontraram a paz. Se observo os meus meninos dormindo, penso com alívio que não precisarei acordá-los no meio da noite e fugir. Mas não é um alívio pleno e profundo. Sempre acho que mais cedo ou mais tarde precisaremos nos levantar de novo na noite e escapar. E deixar tudo para trás. Quartos quietos, e cartas, e lembranças e roupas. Uma vez sofrida, jamais se esquece a experiência do mal. Não nos curaremos nunca dessa guerra. Conhecemos a realidade em sua face mais terrível. Nós não podemos mentir nos livros e nem podemos mentir em nenhuma das coisas que fazemos. E talvez esse seja o único bem que nos veio da guerra, não mentir. E não permitir que os outros mintam a nós. Nós estamos perto da substância das coisas. Boa noite, meu nome é Júnia, vou narrar um trecho, um conto de Mário Quintana, que se chama Velha História. Era uma vez um homem que estava pescando, até que apanhou um peixinho, mas era um peixinho tão pequenininho e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena e retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com um pouquinho de iodo a garganta do coitadinho. Depois, guardou no bolso traseiro das calças para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então, ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava, a trote, que nem um cachorrinho, pelas calçadas, pelos elevadores, pelos cafés. Como era tocante vê-los no 17. O homem grave, de preto, com uma das mãos segurava a xícara de uma fumegante moca, com a outra lendo o jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silencioso e levemente melancólico, tomava a laranjada por um canudinho especial. Ora, um dia, o homem e o peixinho passeavam à margem do rio, onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. E disse o homem ao peixinho: Não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não e não. Volta para o seio da tua família e viva eu cá na terra sempre triste. Dito isto, verteu um copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho na água. A água fez um redemoinho que depois foi serenando, até que o peixinho morreu afogado. Meu nome é Mabel, moro em Diamantina, de onde estou falando. Eu vou narrar um texto de Rosa Monteiro. Ela é uma escritora espanhola, tem 27 livros publicados, sendo que o Brasil tem 5 traduzidos, e que é importante que na Espanha consideram ela, na atualidade,
uma das melhores escritoras. Mais ainda que Maria Dueñas. Por que você não sabe? A ridícula ideia de nunca mais te ver. Esse é o livro de Rosa Monteiro, e o trecho que vou narrar é Para Sempre. Entro no salão, disse-me, morreu. Pode alguém entender tais palavras? Pierre morreu. Ele, a quem eu vira partir nesta manhã, ele, a quem eu esperava apertar nos braços naquela tarde, eu só tornaria a vê-lo morto. E acabou-se para sempre. Sempre, nunca, palavras absolutas que não conseguimos compreender, sendo como somos, pequenas criaturas presas em nosso breve tempo. Você nunca brincou na infância de tentar imaginar a eternidade, o infinito que se desenrola à sua frente como uma vertiginosa e interminável fita azul? A primeira coisa que te derruba no luto, a incapacidade de pensar nele e admiti-lo. A ideia simplesmente não entra na cabeça. Como é possível que não esteja mais? Aquela pessoa que ocupava tanto espaço no mundo, onde foi que se meteu? O cérebro não consegue entender que tenha desaparecido para sempre. E que diabos é sempre? É um conceito anti-humano. Quero dizer, que foge a nossas possibilidades de entendimento. Como assim? Não vou vê-lo nunca mais? Nem hoje, nem amanhã, nem depois, nem daqui a um ano? É uma realidade inconcebível que a mente rejeita. Não vê-lo nunca mais é uma piada sem graça, uma ideia ridícula. Às vezes, tenho a ideia absurda de que tudo é uma ilusão e que vais voltar. Não tive ontem, ao ouvir a porta fechar, a ideia absurda que eras tu? E por que você não apareceu lá?
Meu nome é Sheila, eu falo de São Paulo, capital, e eu vou narrar um trecho de Baú de Ossos, de Pedro Nava. Entre os contornos das imagens infantis, uma me surge da casa de minha avó materna. Rosa, Rosa Negra, Rosa de Lima Benta. Chamava-se Rosa porque era uma rosa. Rosa de Lima porque santa seria. E Benta por ser filha do Bento, negro do Bom Jesus que matara, cumpria a pena. Por isso a rosa fora entregue à minha avó. Não era preta de todo. Havia de ter sangue branco, reescurecido por outras cruzes, mas que lhe deixaram aqueles extraordinários olhos que tinha, imensos e castanho claros, ambarinos, tirantes a verdes. Olhos que pareciam chorar de tanto brilhar, como coisa líquida e rápida. Tinha na face direita uma cicatriz que imitava exatamente a forma de uma estrela de 5 pontas. Fora um berne, que depois da ferida, o queloide transformara naquele asteroide cintilante e claro no negro céu da pele escura. Mas o mais impressionante não era a beleza da negra. Era sua memória prodigiosa, que registrava tudo, para sempre e de modo indelével. Minha avó consultava sem parar, e ela respondia sem hesitar. Mas o melhor é que a Rosa sabia, ouvidas não sei onde nem de quem, todas as histórias de Andersen, Perrault e dos irmãos Grimm. Devo a ela as da Sereia Menina, do Rouxinol, do Patinho Feio, dos Cisnes Bravos, do Gato de Botas, do Barba Azul e do Chapeuzinho Vermelho. Da Borralheira, do Pequeno Polegar e da Branca de Neve. Todas as noites, na hora de deitar, Rosa! Agora a pele de burro, agora a Bela e a Fera. E vinham as histórias. Quando ela enjoava de contar, enrolava o caso às pressas, terminava pelo decepcionante: entrou pelo cu de um pinto, saiu pelo cu de um pato, quem quiser que conte outra. Era assim mesmo. A Rosa ignorava a forma vernácula e delicada lembrada por Machado no Esaú e Jacó. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Manda é o Rei Nosso Senhor, que nos conte outra. Boa noite, meu nome é João Francisco e eu estou em Belo Horizonte. A história que eu vou contar, o fragmento de história que eu vou narrar, é um trechinho de A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, que tem 2 personagens mais importantes. Um é o Jacinto, que é um homem que mora na cidade, mora em Paris, tem uma fazenda no interior de Portugal, na cidade de Tormes, e lá nessa cidade, onde ele tem, nesse lugarejo, onde ele tem não é um lugarejo, é uma cidade média, onde ele tem essa fazenda, ele tem um amigo de infância, que é o Zé Fernandes, que é um homem de uma vila próxima, chamada Guiães, e que administra a fazenda dele. Então, o Zé Fernandes funciona como um narrador dessa história também, que mostra um pouco esse contraste entre o cidadão ilustrado que vive na cidade e aquele cara que passou a vida toda no campo, mas que nem por isso deixou de ter lá suas experiências.
Então, esse fragmento, quem relata e quem narra em primeira pessoa é o Zé Fernandes, e ele conta sobre uma paixão que teve. E esse trecho se chama A Horrenda Delícia. Amei aquela criatura com amor, com todos os amores que há no amor. O amor divino, o amor humano, o amor bestial. Como Santo Antônio amava a Virgem, como Romeu amava Julieta, como um bode ama uma cabra. Era estúpida, era triste. Eu deliciosamente apagava a minha alegria na cinza da sua tristeza e, com inefável gosto, afundava a minha razão na densidade da sua estupidez. Durante 7 furiosas semanas, perdi a consciência da minha personalidade de Zé Fernandes. Fernandes, Noronha e Sande de Guiães. Ora se me afigurava ser um pedaço de cera que se derretia com horrenda delícia num forno rubro e rugidor. Ora se me parecia ser uma faminta fogueira onde flamejava, estalava e se consumia um molho de galhos secos. Desses dias de sublime sordidez, só conservo a impressão de uma alcova forrada de cretones sujos, de uma bata de lã cor de lilás com sotaches negros, de vagas garrafas de cerveja no mármore de um lavatório e um corpo tisnado que rangia e tinha cabelos no peito. Também me resta a sensação de incessantemente e com arroubado deleite me despojar, arremessar para um regaço em que se cavava um ventre sumido e uns joelhos agudos, o meu relógio, os meus berloques, os meus anéis, os meus botões de punho de safira e as 197 libras em ouro que eu trouxera de Guiães numa cinta de camurça. Do sólido, decoroso e bem fornecido Zé Fernandes, só restava uma carcaça, errando através de um sonho com as gâmbias moles e a baba a escorrer. Eu vou narrar para vocês um excerto do livro Memorial do Convento, de José Saramago. Eu me chamo Eulina e sou de São Paulo. Esse romance do José Saramago conta a história da construção desse convento que, na verdade, no início de 1700, o rei João V mandou construir, né, quis construir e pôs o povo todo a trabalhar, né, o povo sofreu, era obrigado a trabalhar naquilo, e aí, no meio dessa história, ele coloca uma situação de realidade, que é a história de Bartolomeu de Gusmão, um brasileiro que inventou o primeiro aerostato, né, que é um balão que realmente se desprendeu do solo, né, um brasileiro que morava, um padre que morava em Portugal, que fez isso na realidade, e pôs uma ficção que era um casal amigo dele, que é a Blimunda e o Baltazar, né? Esses dois tinham um amor verdadeiro que se diferenciava do amor dos reis, que era o amor formal, né? Então, quando o Baltazar
sai dali daquele trabalho para ir procurar esse aerostato que eles haviam escondido numa montanha, Ablimunda, ele não volta mais. E Ablimunda, então, sai, depois que termina a construção do convento, a Ablimunda sai a procurar o Baltazar. É esse trechinho que eu vou contar para vocês. Durante 9 anos, Blimunda procurou Baltazar. Conheceu todos os caminhos de pó e de lama, a branda areia e a pedra aguda. Tantas vezes a geada rangente e assassina, e 2 nevões, de que só saiu viva, porque ainda não queria morrer. Tisnou-se do sol como um ramo de árvore tirado do lume antes de chegar a hora das cinzas, e foi espantalho no meio das searas. Aparição entre os moradores das vilas, e susto nos lugares pequenos e casais perdidos. Onde chegava, perguntava se não tinham visto por ali um homem com esses e esses sinais, mão esquerda de menos e alto como um soldado da guarda real, a barba toda grisalha. Por esse arrapô é uma cara que não se esquece. Pelo menos não a esqueci eu. E pode ter vindo tanto da estrada de todas as gentes, ou dos carreiros que atravessam os campos, como pode ter caído dos ares, um pássaro de ferro e vimes entrançados, com 2 bolas de metal baço, que contém o maior segredo do universo. Ainda que disso tudo, nada mais reste senão destroços do homem e da ave. Leve-me a eles, que só de lhes pôr as mãos em cima, eu os reconhecerei. Julgavam-na louca, mas se ela se deixava ficar por ali uns tempos, viam-na tão sensata em todas as ações e mais palavras, que duvidavam da primeira suspeita de pouco siso. Por onde passavam, ficava um fermento de desassossego. Os homens não reconheciam as suas mulheres, que subitamente se punham a olhar para eles como se tivessem deles não terem desaparecido, para, enfim, poderem procurá-los. Deixo muito curtinho, né? Os outros ficaram um texto tão comprido. Linda história, Lina. Bom, então. Oi, vocês estão me ouvindo? Ótimo. Então, agora vai ser a última história, né? Eu não sei se eu já falei meu nome, eu sou Júnia Bessa, estou aqui em Conceição do Mato Dentro, e eu vou ler a história, vou narrar a história Medo do Escuro, de Antônio Carlos Pacheco. É uma história pensada para criança, mas que serve para todas as idades. Afinal, quem é que nunca sentiu medo, né? E essa história também acho que vai ser bem apropriada, assim, para a nossa noite, né, que estamos vivenciando aí com esse sarau. Então, vamos lá. Medo do Escuro, de Antônio Carlos Pacheco. Era uma vez uma estrela que tinha medo do escuro. Imagine, isso é possível, dizia a mãe, uma estrela grande e brilhante. Imagine, exclamava o pai, um estrelão dos mais respeitados. Imagine, repetia o Sol, o chefe de todas as estrelas. Mas o caso é que aquela estrela tinha medo do escuro. Ela ficava o tempo todo dentro das nuvens, de luz acesa, vendo televisão. Quando o Sol ia dormir, ele apagava a luz e abria a porta da noite, por onde as estrelas deviam entrar.
Vamos, dizia a mãe da estrelinha. Vamos, diziam as outras estrelas. Vamos, ordenava o estrelão com sua voz grossa. Mas ela não ia. Ficava de luz acesa, às vezes chupando o dedo, com muito medo do escuro. Então, chamaram a lua. Ai, a lua! A lua sabia contar histórias. A lua sabia falar com as estrelinhas. Sabia falar com uma voz macia, que parecia música. E ela foi, então, falar com a estrela que tinha medo do escuro. Vamos, chamou de um jeito doce. A estrelinha olhou para a lua, mas não se mexeu. Olha, você é uma estrela. As estrelas têm que brilhar. Mas eu tenho muito medo do escuro. Mas o escuro é que foge de você. Como assim? Perguntou a estrelinha. Quer ver? E a lua tomou a estrelinha pela mão e saiu do meio das nuvens. E entrou pela porta da noite. A estrelinha foi andando. E cada vez que ela ia andando, o escuro ia ficando cada vez mais longe. Quanto mais ela andava, mais longe o escuro ia. Está vendo? Disse a lua. O escuro foge de você. A estrelinha sorriu e não teve mais medo. Ô, gente, muito obrigada pela participação aí de todos, pelos ouvidos. É isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, é agora, porque o sarau já encerrou e eu quero parabenizar também todos os alunos. Foi lindo. E é incrível, né, o poder do texto literário. Eu sempre falo isso, a gente sempre emociona de novo, né? E o calor do dia do sarau, esse nervosismo que dá, assim, acho que foi todo mundo narrando mais bonito ainda. Parabéns para todos. Muito obrigada. Elisa. Oi? Bom, primeiro, agradecer os meus ilustres convidados, essa plateia que qualificou a nossa reunião, nosso encontro, né, nosso sarau. Mas eu queria pedir permissão a todos para fazer uma dedicatória, dedicar esse sarau a uma pessoa que, quando eu tinha aí meus 3, 4 anos, me pegava ao colo para me fazer dormir, colocava uma fraldinha branca nos olhos, me balançava, balançava, e eu nada de dormir, né? Eu acho que eu já era um apaixonado pela noite, pelas estrelas, pela lua, então nada de dormir. E essa pessoa está aqui e amanhã ela está completando 75 anos de idade, a minha irmã. Então eu quero dedicar, com a licença de todos, esse sarau de hoje a ela, por ter me embalado muitas e muitas noites quando eu era muito criança. É isso. Eu gostaria de mencionar que aqui está uma grande amiga, Helena Selma, do Ceará, que já participou também de uma oficina e que ela realmente é uma artista, não só na narração, mas é uma artista da alma. Então, eu agradeço muito, Selminha, você estar aqui presente. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né? A primeira vez que eu memorizo um texto, tá? Eu não memorizo nem os meus textos, tenho dificuldade, então foi um grande desafio. E agradecer a Elisa, porque ela é uma pessoa extremamente sensível e ela consegue perceber em qual trecho do texto a gente tem dificuldade e dá as dicas, assim, muito boas, né?
E assim eu fiquei surpresa, assim, de ver a primeira aula, né, a dificuldade das pessoas, e hoje como as pessoas estavam narrando, assim, de uma maneira fluida, de uma maneira que a gente realmente entendia o texto, né? Então, eu fiquei encantada com essa transformação aí, porque a gente acompanhou desde o começo, né? Queria dar parabéns para todo mundo, viu? Também gostaria de falar sobre isso mesmo, né? Sobre essa mudança, porque na primeira aula nós estávamos com a Elisa e todo mundo falou da dificuldade de decorar, né? Não é fácil mesmo. E a Elisa foi explicando, né, como fazer, foi depois nos orientando nas sessões individuais, e realmente, né, nós fomos mudando. Isso é muito bonito, né? Ver que nós somos capazes de mudar, né? Nós somos capazes de mudar e chegar nesse ponto, assim, né? Foi maravilhoso mesmo, né? Eu também agradeço a Elisa, a sensibilidade dela, e também o apoio de todos vocês, né? Porque também nós fizemos os ensaios, né, com vocês todos, então também agradeço a vocês, né?